Eu vou dar só um exemplo de uma coisa que eu tive envolvido, eu escrevi sobre isso. Quando morreu o ex-presidente do Peru, o Alan Garcia, 2 jornalistas famosos, assim, um jornalista, o Merval Pereira, do Globo, né, e uma jornalista da Veja, que eu não me lembro o nome, escreveram artigos em que faziam relação entre a morte do Alan Garcia e a atuação do BNDES na América Latina. Né? Só que, assim, aí eu fui fazer uma pesquisa, né, e verifiquei o seguinte, né, essas matérias provavelmente estavam ligadas a uma matéria que saiu na revista Piauí, um artigo da Malu Gaspar, que falava que tinha um título em 2017 que se chamava assim, exportador de propina, exportação de propina, uma coisa assim. Pegando o artigo dela e alguns dados que eu consegui levantar, você descobre algumas coisas, como, por exemplo, a Odebrecht estava no Peru desde 79. O BNDES só apoiou 2 operações da Odebrecht no Peru. As 2 tinham a ver com o setor privado, não eram o setor público. Então não havia nenhuma ligação do BNDES com um apoio a nenhuma obra pública que estavam ligadas às denúncias de corrupção no Peru. Não houve isso. A Odebrecht existia no Peru esse tempo todo sem precisar de apoio, quase apoio nenhum do BNDES. E quando você vai ver, então, quem foi que financiou a Odebrecht? Porque o trabalho que a Odebrecht prestou lá, ferrovias, aquedutos, esse tipo de coisa, precisa de financiamento de longo prazo. Aí quando você vai encontrar quem apoiou a Odebrecht no Peru esse tempo todo, você vai encontrar os bancos multilaterais que apoiam a região, um escritório de um sindicato de bancos que envolvia assim, bancos do mundo inteiro para apoiar a Odebrecht. E tudo isso, se apoiava a Odebrecht, porque a Odebrecht era considerada uma boa empresa, uma empresa que entregava o trabalho, que fazia, que tinha reputação no mercado. Né? Então você vê até onde a gente chegou. Você agora, ligou a morte do Alan Garcia ao BNDES sem ter... Eu ouvi rumores de que o BNDES estaria financiando a construção da bomba nuclear na Coreia do Norte. Você tem notícia disso aí? Não, essa acusação a gente nunca pegou. Mas então... Fala. Não, pode falar, pode terminar, desculpa, pode concluir. Não, eu estou dando alguns exemplos aqui, assim, quando você vai ver o fundo que apoiou, né, assim... Você não apoia os Estados Unidos, a Europa, operações de comércio exterior apoiadas pelo governo, normalmente elas vão apoiar países no terceiro mundo, tá certo? Países têm dificuldade. E o Brasil fez isso. Assim, o problema nosso é que até para você discutir criticamente o apoio aos campeões nacionais ou o apoio ao comércio exterior, tem coisa para ser criticada, obviamente, tem coisa para ser debatida. Você não consegue debater, porque você fica numa discussão vazia de supostas acusações, de coisas que não aconteceram. Então, se você for ver para onde o Brasil apoiou exportações, foi para a América Latina e para o país da África de língua portuguesa. Que, assim, se o Brasil quer se expandir para algum lugar, é natural que ele se expanda para os países com quem ele tem laço maior de contato. As relações do Brasil com Angola datam do governo Geisel. Né? O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a Angola depois da Revolução e tudo mais. Então, assim, se simplificou isso, se distorceu, a ponto de você encontrar nexos onde não existia. E esse negócio do Peru é significativo, porque o Odebrecht, assim, tem um número que a gente tem lá no banco, 10% da receita internacional da Odebrecht corresponde a desembolsos do BNDES. Ou seja, a Odebrecht teve vários financiadores no mundo inteiro. Agora, qual é a diferença de um financiamento para a Odebrecht com dinheiro do BNDES e com dinheiro de outro banco? É que quando a Odebrecht vai para qualquer país com dinheiro do BNDES, ela tem que comprar produtos que saem do Brasil. E quando ela vai conseguir financiamento da Espanha ou de qualquer outro país, ela não tem esse compromisso. Se tiver dinheiro de banco espanhol, de banco de exportação espanhol, ela tem que trazer produtos da Espanha, entendeu? E aí isso está acontecendo. Então, o BNDES hoje fechou sua área de comércio exterior por conta de um bando de denúncia vazia. São relatórios do TCU que depois o Ministério, que ainda estão aí rodando, tem assim, vários colegas meus envolvidos em vários apartados, discutindo rodovias e etc e tal. E você tem bancos que apoiam a exportação europeus fazendo propaganda em português com a seguinte gancho. Se você é um exportador brasileiro, quer continuar exportando, não tem mais o BNDES, procure essa agência de exportação espanhola. Basta você abrir um escritório aqui na Espanha e comprar produtos espanhóis que você vai ter o seu financiamento.
Então, agora, assim, Arthur, só uma dúvida. Essas operações que você mencionou são operações que deram retorno ao banco? Sim, olha, as operações. O BNDES operava com um fundo governamental, né? Tem um fundo, é o FGE. Esse fundo, durante anos e anos, só recolheu prêmio pagando pouquíssimas indenizações. No final, agora, a partir de 2017, você teve um problema em Cuba, na Venezuela, em Cuba e Venezuela, se eu não me engano, só, né? De lá para cá, estava se com medo com Angola, Angola pagou tudo de uma vez só. E vem bem assim, a gente tem vários indicadores para entender que Venezuela e Cuba não pagaram porque entraram em situação econômica delicada. Se você vai trabalhar com comércio exterior, né, você vai ter esse tipo de problema. Nós deveríamos saber disso, né? Às vezes as pessoas parecem que você está no Brasil, você não está no Brasil, você está nos Estados Unidos. Então o Brasil deveria conhecer porque um país não paga um empréstimo, né? Nós temos uma história de não pagar em situação. Tem um problema aí que a Venezuela quis pagar um tempo atrás, ano passado, eles mostraram uma intenção de pagar algo ao BNDES, só que oficialmente o Brasil não pode receber esse dinheiro do BNDES porque o Brasil não reconhece o governo Maduro, né? Isso é uma coisa que é interessantíssima, no caso era 4 bilhões de dólares, algo assim, que o governo Maduro se colocou à disposição de pagar, e o Brasil não pode juridicamente aceitar esse pagamento ou qualquer instituição pública, porque o Brasil não reconhece o governo Maduro, ou seja, isso é o Brasil, pessoal, tá? Só para deixar claro para quem está ouvindo aqui, viu? Para além dos riscos financeiros, só essa coisa bem importante, para além dessas coberturas, esses cálculos estatísticos, atuários e de risco que são feitos, você exportar para países próximos de você tem essa segurança, né? A Venezuela quer ficar em situação de má reputação com o Brasil? Claro que não, pode ter um governo que tem um problema, depois ele vai ter vontade de resolver. Agora, o Brasil tem que agir como país, sabendo disso, né? Se você racha com a Venezuela, se você defende a invasão da Venezuela, não é a melhor forma de tratar um devedor seu aqui na região. Claro. Então, assim, é uma questão de ação, de interesses de longo prazo, né? Não, eu fiz questão de perguntar, Arthur, porque muitas pessoas acham que o BNDES sai dando dinheiro por aí. Então, eu queria deixar registrado aqui que, vez por outra, né, será que na história mundial do sistema bancário, alguma vez um devedor não pagou o que devia, Arthur? Né, então, se o BNDES tem uma taxa de sucesso enorme, e vez por outra ele tem um problema com o devedor, ele não está fugindo em nada daquilo que a história do sistema bancário em qualquer país passa, inclusive dos bancos em desenvolvimento. Então é importante a gente deixar isso demarcado para não parecer que o BNDES é um ponto fora da curva que serviu apenas para encher o bolso de gente rica, entendeu? E André, só para essa informação importante, o fundo que dava garantia para os empréstimos do BNDES, né? Ele é um fundo hoje que está de pé. Ele era um fundo sustentável, que recebeu muito mais receita do que pagou indenizações. Ele tinha um capital para absorver esses assinados de empresas que aconteceram. O sistema não quebrou. Às vezes as pessoas falam como se tivesse sido assim, houve uma debacle, caiu, quebrou. Não houve nada disso. Ele podia absorver esses defaults, né? Então, assim... E hoje o que aconteceu foi o seguinte, você acabou com a área de comércio exterior do BNDES. Hoje o BNDES não apoia mais empresas de engenharia no exterior. E empresas de engenharia para construção era uma coisa que o Brasil tem e um monte de países do terceiro mundo não tem. Nós não tínhamos até os anos 70. Era uma das habilidades, uma das capacitações que o Brasil conseguiu reter. É grave isso, né? Você hoje desmontou esse... Deixa eu